Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como mataram os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimpro. Um zimpro é uma árvore que tem no deserto. As pessoas ficavam debaixo da sombra dela para descansar. E pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deixa eu te falar uma coisa. Elias foi um profeta que teve muitas vitórias na vida dele. Muitas vitórias. Quando você começa a ler a história de Elias, você só vê ele vencendo, lutando e vencendo, lutando e vencendo, lutando e vencendo. O profeta Elias tinha uma unção tão poderosa que ele falou que não ia chover, e não choveu por quase 4 anos. Depois ele sozinho, no Monte Carmelo, desafiou 450 profetas de Baal. Os profetas de Baal apresentaram seu sacrifício, mas não tiveram resposta. Elias tinha uma fé tão grande, uma confiança tão grande em Deus, que na hora dele apresentar o seu sacrifício a Deus, ele pediu para que ainda derramasse água no sacrifício, nas pedras, na lenha. E ele fez uma oração de alguns segundos, e o fogo caiu do céu de maneira sobrenatural, amém? E diz a palavra de Deus que o fogo devorou tudo: animal, pedra, madeira, ainda lambeu a água que escorria do altar. Pouco tempo depois, Elias volta àquele mesmo lugar, e ele ora 7 vezes, até que volta a chover. Mas quando você lê o capítulo 19, você vê que a sequência de vitórias de Elias para. E quando ele recebe uma carta de ameaça da rainha Jezabel, dizendo para ele: olha, amanhã a estas horas, quer dizer, daqui a 24 horas eu vou mandar matar você. Quando ele lê aquela carta, ele não se enche de fé, ele se enche de medo. E quando ele se enche de medo, ele se enche de dúvida. Quando ele se enche de dúvida, ele fica preocupado. Elias chega no seu limite, e ele sofre de uma exaustão, porque ninguém, olha, presta atenção, por mais de Deus que você seja, ninguém consegue viver de luta em luta a vida toda. Se você é uma pessoa que está aqui nessa manhã, está me assistindo, e você é uma pessoa que sai de uma guerra, entre outra, sai de uma batalha, entre outra, sai de um problema, entre outro, vai chegar uma hora que você vai cansar, porque você ainda é humano. Elias caiu em depressão, Elias ficou exausto, corpo cansado, mente cansada, alma cansada, vazio na alma. E ele resolve fugir para o deserto, e diz a palavra de Deus que ele está muito cansado. Ele encontra uma árvore, mas ele não senta debaixo daquela árvore para descansar, ele senta debaixo daquela árvore para morrer. Ele pede para Deus tirar a vida dele. Ele diz para Deus: eu não aguento. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Sempre que você estiver exausto, sempre que você estiver esgotado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, nunca confie nas tuas emoções. Quando você estiver cansado, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, um dos sinais que você está passando por uma exaustão é que muitas das vezes você chora e você não sabe nem pelo que você está chorando. Você passa por uma opressão tão grande do inimigo, que a tua vontade é sumir, desaparecer. Só que quando você estiver nesses momentos, nunca confie nas tuas emoções. As tuas emoções sempre vão levar você a exagerar sobre aquilo que você deve fazer. Elias estava muito cansado, fazia muitos anos que ele não parava, ele estava precisando descansar. Mas veja que ele não senta debaixo da árvore para descansar.
que era o que ele estava precisando. Se você está cansado, você precisa fazer o quê? Mas ele não sentou debaixo da árvore para descansar, ele sentou debaixo da árvore para morrer. E ele não precisava morrer, ele precisava mas o emocional dele, que estava muito exausto, os pensamentos sombrios, sentimentos ruins, ficaram falando na cabeça dele: é melhor você morrer, é melhor você morrer, é melhor você... Se você está vivendo um período de exaustão na tua vida, não confie nos teus pensamentos, nem nos teus sentimentos. Eles vão levar você a fazer mais do que você precisa. Nunca confie nos teus pensamentos quando você não está se sentindo bem. Nunca confie nos teus sentimentos quando você está cansado. Na maioria das vezes, o que você está precisando é descansar a tua cabeça, o teu espírito, o teu coração e também o teu corpo. Elias era um homem que já tinha vencido muitas batalhas. Batalhas contra reis, batalhas contra a fome, batalhas contra a idolatria, batalhas contra Baal, batalhas contra centenas de profetas de Baal. Mas agora, por causa da ameaça de uma mulher que disse para ele que ele ia morrer no outro dia, ele fugiu. Deixa eu te fazer uma pergunta: você acha que Elias tinha poder para vencer aquela ameaça de Jezabel, sim ou não? Você acha que ele tinha unção? Mas por que ele fugiu? Você sabe por que ele fugiu? Porque quando você está exausto, você começa a fugir de coisas que você podia vencer. Tem muita gente aqui nessa manhã, tem muita gente aqui me assistindo, que você é como Elias. Você já passou por muita coisa na tua vida, você já passou por muitos momentos sombrios na tua vida, você já passou por muitas guerras na tua vida, seja na tua vida espiritual, seja na tua saúde, seja na tua família, seja na tua vida financeira, seja na tua vida sentimental. Só que você vem lutando há tanto tempo que você está passando por um período de exaustão. E quando você está exausto, quando você está cansado, você vai fugir de coisas que você venceria tranquilamente. Porque você não consegue lutar, porque você muitas das vezes está sem força de lutar. Está sem força de lutar. Diz o versículo 5: deitou-se e dormiu debaixo do zimpro, debaixo da árvore. E eis que o anjo tocou-lhe e disse... O que é que o anjo disse para Elias? Eu tenho uma mensagem para você de Deus. Foi isso? Eu tenho um enigma espiritual para você de Deus. Eu tenho um mandamento de Deus. Eu tenho uma visão para você. Foi isso que o anjo disse? Deus mandou um anjo para fazer o que com Elias? Leia a frase aí depois dos 2 pontos. O que é que diz aí? Levanta-te e come. O que é que o anjo veio? O anjo desceu do céu. Você sabe que toda vez que um anjo aparece na Bíblia, ele tem alguma missão muito especial. Mas dessa vez você vê Deus enviando um anjo do céu para Elias. E a grande mensagem do céu é: levanta-te e come. Levanta-te. Não estou vendo você. Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, e sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu, diga comeu, bebeu e tornou a dormir. Deus deu uma mensagem para o anjo mandar para Elias. O anjo acorda Elias e diz assim: Elias, Deus mandou te trazer comida. Levanta, come. E diz a palavra de Deus que Elias viu o pão, viu a água, se levantou, comeu. E depois ele voltou o quê? Dormir. Porque na maioria das vezes tudo que você precisa são de coisas simples, coisas óbvias que você não faz. Você sabe que a maioria dos problemas que você tem é porque você ignora o óbvio da tua vida. Muitas das vezes você procura especialistas de tudo na tua vida, mas se você buscasse o maior terapeuta do mundo, qual é o maior terapeuta que existe do mundo? É Deus, porque quem te fez foi Deus. Ele sabe o que você deve fazer. A ordem foi: levanta, diga assim, levanta, come, dorme. Levanta, come, dorme. Receita simples. A maioria das pessoas que me ligam desesperada, e no desespero ela está sendo traída pelas emoções dela. Primeira coisa que eu pergunto: quanto tempo faz que você não come? A pessoa toma um susto: e a última vez que eu comi foi ontem. Quanto tempo faz que você não dorme? Olha, tem 5 noites que eu não durmo. Vai comer, dorme e amanhã você me liga. Não, bispo, eu preciso de uma revelação, eu preciso que o senhor me dê uma... Por enquanto eu só tenho isso para te dizer: come, porque você está muito tempo sem se alimentar. Vai dormir e amanhã à tarde você entra em contato. Na maioria das vezes, a maior parte daquele desespero, daquela loucura que a pessoa estava pensando em fugir, fazer um monte de besteira com a vida dela, loucura, já desapareceu. Sabe por quê? Diga assim: ela comeu,
dormiu, descansou. Elias não estava em pecado, Deus não tinha deixado Elias, Elias não tinha perdido a sua comunhão com Deus, Elias não tinha perdido o seu chamado, ele só estava muito cansado. E por causa do cansaço dele, que era um cansaço físico, mental, espiritual, ele queria morrer. Tem muita gente que ela está num colapso físico, ela está no limite. Tem gente que ela está no limite físico, emocional, espiritual. Teu nome não foi tirado do livro da vida porque você está cansado. Deus não mandou o anjo falar para Elias: por que você está cansado? Por que você está dormindo? Por que você está parado? Nenhuma pessoa consegue ficar forte todos os dias. Tem muita gente que ela sofre do complexo de super-herói. Você sabe, você assiste filme de super-herói, tá sempre tendo que salvar alguém, tá sempre tendo que ter. Cada filme de super-herói, se você vai assistindo o 2, o 3, o 4, tem que ter sempre um inimigo mais forte. Tem gente que ela tem um complexo de super-herói. Ela tem que estar sempre lutando alguma coisa, ela tem que estar sempre salvando alguém. Por isso que muitas das vezes ela cai em exaustão. Deus deu uma receita simples: come e descansa. Come e descansa. A receita é simples para você seguir em frente. Se você trabalha num ambiente tóxico o ano todo, em algum momento daquele ano você vai ter que pedir suas férias, porque ninguém aguenta viver num ambiente tóxico a vida. O quê? Você não pode ficar vendo as mesmas coisas, as mesmas cores, as mesmas paredes, as mesmas pessoas, a mesma comida, a mesma coisa se repete segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, segunda, terça, janeiro, fevereiro, março, abril. O que falta para muita gente é descanso, ter um pouco de paz. Se você ultrapassar os teus limites, você vai colapsar e não vai conseguir. Versículo 7 diz: voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse. O que é que o anjo disse para ele? Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou quantos dias? 40 dias, até Horebe, o monte de Deus. Então Elias ficou comendo, bebendo, dormindo, comendo, bebendo, dormindo, comendo, bebendo, descansando. Chegou uma hora que ele ficou forte fisicamente de novo. Ele estava tão forte fisicamente, ele estava tão bem fisicamente, que ele conseguiu caminhar quantos dias? 40 dias. Então eu pergunto: ele já estava bem fisicamente, sim ou não? Sim ou não? Mas nem sempre quando você recupera a tua força física quer dizer que você está forte emocionalmente e espiritualmente. Não se esqueça que você é uma trindade também. Você é corpo, você é alma, você é espírito. A comida, a bebida, o sono, o descanso reparou o corpo físico que estava muito exausto. Agora o corpo físico de Elias está forte, tão forte que ele consegue caminhar no deserto quantos dias? Se você tiver com saúde, se você tiver forte, você consegue coisas muito grandes na sua vida. Você chega onde muita gente não consegue chegar. Só que a Bíblia diz que quando ele chega no Monte Carmelo, no Monte Horebe, no Monte Sinai, ali entrou numa caverna. Ele não vai no monte para falar com Deus, ele vai no monte para se esconder. E ele vai se esconder, não porque ele está fraco fisicamente, mas ele ainda está fraco mentalmente, ele ainda está fraco emocionalmente, ele ainda está fraco espiritualmente. Tem coisas na cabeça dele que ele continua lutando, não está vencendo. Tem coisas no coração dele que ele está lutando, não está vencendo. Então ele chega lá no monte e se esconde aonde? Dentro de uma caverna. Nem toda caverna é física. Tem gente que ela está aqui, tem gente que está me assistindo e você não sabe que ela está numa caverna, se escondendo de um trauma, se escondendo de um pecado, se escondendo de uma ferida, se escondendo de pessoas, se escondendo de situações, lutando contra pensamentos, sentimentos, ataques do inimigo. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Eu não deixei você descansar 40 dias. Eu não te dei uma férias de 40 dias para que você vivesse escondido com medo. Deus não aceita que um filho, uma filha dele passe a vida toda escondido com medo. Você vê poucas vezes Deus fazendo pergunta para alguém na Bíblia. A primeira vez que a gente vê Deus fazendo uma pergunta para alguém na Bíblia é para Adão: por que você se escondeu? Onde é que você está? Segunda vez que a gente vê Deus fazendo uma pergunta para alguém é para Caim: aonde está o teu irmão Abel? E a terceira vez que a gente vê Deus fazendo uma pergunta para Elias: o que fazes aqui? Esse lugar não é para você. Eu não te salvei, eu não te escolhi, eu não te ungi
para você viver escondido. Deus está perguntando para muita gente nessa manhã: o que você faz ainda nessa situação? Por que você ainda se deixa escravizar por esses pensamentos, por esses sentimentos? Por que você ainda anda com tanto medo, com tanta dúvida, com tanta preocupação, com tanta ansiedade? Eu não te salvei para você estar aonde você está. Amém? É a palavra de Deus. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e eu fiquei só, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Se você não cuidar da tua cabeça, se você não cuidar do teu coração, o diabo vai colocar coisas na tua cabeça que você vai achar que é verdade. O diabo soprou tanto na cabeça de Elias, que ele estava só, que ele estava só, que ele estava só, que ele estava só, que ele iria morrer, que ele iria morrer, que ele iria morrer. Lembra da ameaça de Jezabel? Você vai morrer amanhã, você vai morrer daqui a 24 horas. Mas Elias estava tão cansado, tão cansado, tão cansado, que ele nem lembrava que já tinha passado quantos dias? 40 dias. E Jezabel não pôde fazer nada com ele. Tem muito de vocês que estão com medo de algo que o diabo disse na tua vida que iria acontecer, e já se passaram dias, já se passaram meses, já se passaram anos, e aquilo que o diabo disse que ia fazer na tua vida, ele não conseguiu. Mas todo dia você levanta com medo que ele faça. Tem gente que ela acorda amanhã, segunda-feira, e a primeira pergunta que ela se faz: será que é hoje? Jezabel estava a centenas de quilômetros de Elias. O pior problema de Elias não era Jezabel física. O pior problema de Elias era Jezabel que ele criou na cabeça. O quê? Na cabeça dele. Porque os piores problemas são aqueles que nós criamos na nossa cabeça. E se eu não for suficiente? E se eu não conseguir casar de novo? E se eu nunca pagar minhas dívidas? E se eu não me levantar? Quando você cria um problema na tua vida, dentro da tua cabeça, mesmo que você consiga alguma mudança do lado de fora, você não consegue ver mudança nenhuma, porque o problema está enraizado na tua cabeça. Digamos que você seja uma mulher que está muito acima do peso, sua autoestima está muito baixa, as pessoas fazem piadas com você, e você diz assim: eu vou me cuidar, vou na academia, vou fazer uma dieta, vou fazer exercício, e você consegue emagrecer 20 quilos. Você consegue emagrecer 20 quilos, você rejuvenesceu. Mas se você não tirou o problema da tua cabeça, toda vez que você se olha no espelho, você ainda se sente feia, mesmo emagrecendo 20, porque você tirou o problema do teu corpo, que era gordura, mas não tirou o complexo da tua cabeça, ele continua lá. Se você é uma pessoa que a sua origem é muito pobre, e você estudou, você trabalhou, você lutou para ter as coisas, hoje você tem uma vida financeira abençoada, mas se você não tirou a pobreza da tua cabeça, mesmo você tendo alguma coisa, você ainda se sente pobre. E é por isso que as pessoas têm necessidade de estar sempre mostrando aquilo que elas conquistaram, ou estão conquistando. Olha a comida que eu estou comendo. Tem gente que tira foto de comida. Olha a comida que eu estou comendo. Eu estou indo para tal lugar. Sabe por quê? A pessoa é pobre ainda. Ela está com dinheiro, mas a pobreza ainda está na cabeça. E é por isso que ela tem que estar mostrando para as pessoas que ela está bem. Só que quando você resolve o problema do teu corpo, o problema da tua cabeça, o problema do teu coração, o problema espiritual, você não precisa provar mais nada é aí que você alcança a paz. Elias ouviu aquela voz tanto tempo na cabeça dele: vão te matar, você está só, que quando Deus pergunta para ele: o que você faz aqui? Sai imediatamente da boca dele, porque toda vez que você é pressionado, o que está dentro da tua cabeça, do teu coração, vai sair pela tua boca. Ele disse: eu estou só, e eu estou aqui na caverna porque vão me matar. Disse-lhe Deus, versículo 11: sai. Você que está me assistindo, diga: é hora de sair. Deus falou para Elias: sai. Está na hora de você sair. Está na hora de você vencer o que você ainda não venceu. Amém? Está na hora de você se levantar, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja emocionalmente. Deus pode fazer as três coisas hoje na tua vida. Sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. Deus disse para Elias: sai que eu vou passar.
sai, eu vou. Se você ficar aí dentro, você não vai ver eu passando e você não vai se abençoar. Saia, ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava a penha diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Primeira coisa que Deus fez Elias ver da caverna foi um vento forte. Sinai tremia, mas mesmo Elias vendo aquele vento forte, ele não teve nenhuma reação, ele continuou na caverna. Tem gente que ela está tão cansada, tão cansada, tão cansada, que nada mais tira ela do estado de mornidão, de frieza, de desânimo que ela está. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Deus fez vir um terremoto, tirou tudo do lugar. Elias continuou dentro da caverna. Eu conheço gente que está tudo sacudindo na vida dela, tudo está ruindo, e ela não consegue ter nenhuma reação, mesmo um terremoto sacudindo a vida dela. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Deus já tinha respondido com fogo Elias. Quando o desânimo bate, mesmo que Deus volte a fazer o que um dia Ele já fez na tua vida, não é suficiente. Ele tem que fazer mais. E diga assim: o meu Deus vai fazer mais. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois de um fogo, um cício tranquilo e suave. Na Nova Versão Transformadora diz: depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um suave sussurro. O que é um suave sussurro? Deus falou bem baixinho no ouvido de Elias. Porque um pensamento você só vence com outro pensamento. Uma voz você só vence com outra voz. Se você é uma pessoa que tem sido atacada por muitos pensamentos, sentimentos ruins, se alimente da voz e da palavra, e você vai vencer esse ataque na tua mente e no teu coração. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo. O vento não tirou ele, o terremoto não tirou ele, o fogo não tirou ele, mas diga assim: a voz de Deus tirou. Que a voz de Deus hoje amanhã te tire de onde você está, amém? Pôs-se na entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então ele respondeu de novo a mesma coisa: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai. Deus diz sai, Deus diz vai, amém? Deus está te dizendo: vai, viva a sua vida, eu estou contigo, amém? Para de ficar chorando migalha dos outros, mendigando atenção, mendigando companhia. Eu estou só, eu sou uma mulher só, eu sou um homem só. Volta para mim. Se você me deixar, a única mensagem que eu vou te mandar, sabe qual é? Você me perdeu e nunca mais vai me ter. Sabe por quê? Porque eu sou único. Diga assim: eu sou único. Eu estou te dando as minhas condolências e os meus pêsames por você ter me abandonado, porque eu sei o valor que eu tenho, o Deus que eu sirvo. Para de ficar murmurando solidão, porque uma pessoa que anda com Deus não é sozinha. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, Jeú filho de Nissi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu ungirás profeta em teu lugar. Deus estava dizendo para Elias: vai, eu ainda tenho uma segunda. Você só viveu a primeira metade da tua vida. Você ainda tem guerras para travar, você ainda tem reis para consagrar, você ainda tem profetas para levantar. Eu ainda tenho uma segunda parte da tua vida. Deus está falando para alguém nessa manhã: tua vida não acabou. A melhor parte da tua vida você ainda não viveu. Eu tenho uma segunda parte para você viver, amém? E você só vai viver se você sair dessa caverna que você se enfiou. Deus disse: você vai consagrar 2 reis, você vai travar batalhas, você vai consagrar um profeta no teu lugar. Eu ainda tenho uma segunda metade de vida para você. E Elias, que estava com medo de morrer, Elias está vivo até hoje, porque nem morrer ele morreu, ele foi levado vivo para o céu. Versículo 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Você vê quando o diabo te isola? Quando o diabo te isola, você não consegue ver quem está perto de você. Quando o diabo te isola, você não consegue ver quem te ama. Quando o diabo te isola, você não consegue ver quem te quer bem. A primeira mentira que o diabo vai te contar é que você está sozinho. Toda vez que Deus perguntava para Elias: o que você faz aqui? Eu estou só.
e vão me matar. Deus falou: tu nunca esteve só, é porque você se isolou. Mas eu conservei em Israel 7.000 que nunca se dobraram para Baal. É só você procurar que você vai achar. Só que eles não estão aqui na caverna. Aquilo que quase matou Elias foi uma mentira que o diabo ficou contando na cabeça dele e sussurrando nos ouvidos dele. O diabo sabe que se ele te contar uma mentira várias e várias e várias e várias vezes, todo dia você vai acabar acreditando. Elias acreditou que estava só, mas Deus provou que ele não estava. Amém? E Deus te diz nesta manhã que você não está só. Se você está cansado, descanse, mas não desista. Louvado seja Deus.